relacionada a Israel, aos judeus propriamente ditos, o período conhecido como período interbíblico, intertestamentário, ou simplesmente período do silêncio, é, para a história secular, digamos assim, o período que é descrito dentro da divisão quadripartite europeia, a antiguidade. Dentro desta antiguidade, relacionado, mais uma vez, eu friso, aos judeus, tem-se a Pérsia, a Grécia e a Roma como veículos subjugadores dos judeus dentro deste mesmo espaço de tempo de que nós acabamos de falar. Este espaço de tempo é chamado do fim do profetismo judaico, que abarcou os anos de 800 a 400 antes de Cristo, aproximadamente. O que nós vamos falar aqui, rápidas palavras, é dar ênfase ao período romano, deste que nós chamamos de período do silêncio. Meu nome é Alan Calisto e eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Você está no canal Galardoado Ensino, o ensino de presente para você. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, principalmente aquilo que abarca o Novo Testamento, nós vamos identificar que é preciso compreender em que situação os judeus se encontravam, do modo geral, desde o seu lado político, o seu lado religioso, o seu lado social, civil, né, cultural. E isso implica voltarmos no ano 67 a.C., quando da ocasião da invasão do general Tito, melhor dizendo, do general Pompeu, e também de Júlio César. Estes dois homens serão proeminentes para que a investida na Palestina, ou crescente fértil, como é assim descrito pelos geólogos, fosse bem-sucedida. Sendo bem-sucedida, não vai demorar mais do que 20 anos para César, agora como uma figura de título, a título, né? O nome César apenas um título, a partir daí vai ser colocado como rei dos judeus um homem chamado Herodes, mais famoso, conhecido, portanto, como Herodes o Grande. E nós vamos identificar que era Roma quem dominava os judeus como uma espécie de província. Não estava aqui os romanos tentando persuadir os judeus à força, como as investidas do período hispânico. Mas nós vamos identificar, paralelamente à história secular, digamos assim, este período dos romanos abarca um período dentro da divisão quadripartite europeia chamado de antiguidade. Dentro desta antiguidade nós temos os romanos entrando em ação contra muitos povos, dentre os quais os judeus, e era em forma de províncias. O Herodes o Grande, sendo Idumeu, foi colocado como rei dos judeus. O Idumeu nada mais era do que aqueles descendentes de Esaú. E os descendentes de Esaú, como bem diz e deixa claro o texto bíblico do Antigo Testamento, principalmente o livro do Gênesis, vai mostrar que Jacó e Esaú viviam em pé de guerra, viviam de maneira desordenada, distantes. Existiam guerras e pelejas contra os idumeus, entre os idumeus e o povo descendente de Jacó, que seriam os israelitas. Nós vamos identificar também que por causa disso, Herodes o Grande não teve uma boa aceitação em primeiro momento. Para que ele pudesse, portanto, ter uma boa aceitação,
ele teve que dar início ao embelezamento daquilo que seria o maior ícone religioso, político e social para os judeus daquela época, que era o templo. E por isso, se nós olharmos desde a tenda ou tabernáculo mosaico, passando pela tenda da congregação em Davi, passando pelo templo de Salomão, nós vamos identificar que em formato de templo, este seria o segundo ou terceiro templo, melhor dizendo, uma vez que ainda havia o embelezamento e a reestruturação do tabernáculo, do templo de Zorobabel e de Josué, quando da ocasião do pós-exílio babilônico. Nós temos um terceiro templo, o embelezamento deste templo com Herodes o Grande, fazendo com que politicamente ele fosse bem quisto pela sociedade judaica daquele período. Nós vamos identificar também que esta era uma jogada política para que os judeus ficassem, de certa forma, acomodados com os romanos sendo subjugadores. Nós vamos identificar ainda que os romanos imprimiam a sua cultura, né? Foram com os romanos, por exemplo, que nós tivemos as pavimentações, as primeiras estradas sendo pavimentadas para aquele período. Isso vai, inclusive, dar propulsão ao evangelho sendo pregado em muitas regiões, quando da ocasião de sabermos que as estradas eram muito ruins, com muitos assaltantes, e os romanos começaram a pavimentá-las, tornando as viagens muito mais amenas do que antes já havia visto. Nós vamos identificar ainda que este período foi um período em que se unia, começava a aparecer a figura do próprio Jesus. Jesus aparece em uma situação em que havia saduceus, fariseus, né, essênios, zelotes e ainda os chamados herodianos. Todos estes eram partidos políticos que visavam, de certa forma, ter uma boa aceitação cultural, religiosa e política no meio do povo daquele período. Tanto judeus, tanto fariseus quanto saduceus compunham aquilo que seria o Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio. E isto era uma dificuldade. Nós vamos ver que Jesus vai ter dificuldade com o fariseu e com o saduceu. Nós precisamos entender que Roma tinha a sua cultura sendo imprimida também naquele local. Nós vemos, inclusive, um sincretismo religioso da Grécia com Roma. Você vai ver, por exemplo, com a língua. Apesar da língua oficial do Império Romano do Oriente ser o latim, a língua também, uma das línguas mais faladas daquele período, era o grego, que havia sido muito bem explorado, né? De uma difusão muito grande com Alexandre o Grande. Então a Grécia e a Roma se uniam, e isso é chamado, por exemplo, de sincretismo religioso greco-romano. Este sincretismo, tanto político quanto religioso, nós vamos ver, por exemplo, dentro da própria religião. Se olharmos para o contexto dos deuses que haviam naquele período, né? Aí em se tratando, obviamente, de um pouquinho mais antes, né? De 250 aproximadamente, que era o período da efervescência grega, até o início do subjugamento romano para os judeus, nós vamos identificar, por exemplo, deuses. Os deuses gregos tomavam uma nova roupagem no período de Roma. Se nós olharmos para Zeus, que era o deus do Olimpo, o deus supremo,
ele toma uma nova roupagem e vira, portanto, Júpiter para os romanos, que era o deus dos deuses, né? Para eles ali naquele período. Nós temos outros, Apolo como deus grego e Febo ou Febo para o deus romano. E assim sucessivamente, poderíamos falar de Artemis e Diana, né? Respectivamente, gregos e romanos. Afrodite e Vênus, deuses do amor, da beleza, deusas, né? Do amor, da beleza, respectivamente, gregos e romanos, né? E outros deuses e outras deusas também com relação a este sincretismo. Então isto era uma mistura muito grande que havia naquele período. A efervescência do sincretismo vai se dar principalmente quando Paulo fala para a igreja que estava em Roma. Aquele sincretismo, aquela mistura, também vai passar a ter lugar nos cultos, aos cultos pagãos, aos seus deuses, incluindo cultos totalmente promíscuos, que está descrito em Romanos capítulo 1. Cultos promíscuos em que homens se deitam com outros homens, mulheres se deitavam com outras mulheres. Nós estamos falando de um período no período de Jesus, mas que isso vem desde o período interbíblico. Para você ver o que Jesus passou no Novo Testamento contra esta cultura, né, que foi imprimida para os judeus pelos romanos, e toda essa roupagem deveria ser desconstruída naquele período. Portanto, nós temos aí, né, uma situação que nós acabamos de falar, né, para um contexto político, cultural, né, de Roma. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o contexto de Roma era um contexto monárquico, né, onde ali havia pelo menos 3 divisões entre patrícios, clientes e os plebeus, né, cujo plebeus eram justamente os comerciantes, os artesãos, aqueles que, de certa forma, como já dizia Mark Bloch, né, na sociedade feudal, ele deixa claro sobre aquela estrutura, né, geométrica engessada que os plebeus, de certa forma, continuariam plebeus e os clientes continuariam clientes e os patrícios continuariam patrícios, ou seja, aquela forma engessada de se colocar a sociedade. O sistema social desta época era um sistema monárquico e que tinha muito poder, né, nas mãos do rei. Existia, de certa forma, também alguns escravos, não como nós iríamos ter nas grandes navegações, a partir das grandes navegações, mas também existia, de certa forma, escravos que estavam mais coligados aí, ainda citando a sociedade feudal, estava mais coligado, de certa forma, aos servos em si, e não aos escravos propriamente ditos, como nós acreditamos, como nós entendemos escravos hoje. Então esta era a situação. Se você olhar, por exemplo, para um dos versículos-chave de que Jesus vai tomar lugar, né, no meio da multidão e vai dizer para os discípulos e para a multidão, se alguém obrigá-los a caminhar 1 milha, caminhe 2. Ou seja, porque havia essa obrigação entre os romanos de que os judeus deveriam por obrigação levar, né, utensílios, compras, vestimentas para as casas dos romanos, se assim fosse necessário e viável. Esta era, de certa forma, a situação cultural, social de que os judeus sofriam neste primeiro momento, principalmente por causa do período interbíblico intertestamentário. O que nós queremos falar é que se
o fato de Deus ter ficado em silêncio necessariamente deveria também fazer com que o povo ficasse no mesmo lugar em que estava, no centro da vontade de Deus, até que a voz de Deus ecoasse novamente. Qual foi o problema do período interbíblico? Foi o problema deles, é que não tinha profetas para falar e mesmo assim tinha povo para tomar as suas próprias decisões. E toda decisão que é tomada sem a direção de Deus é capaz de te levar para um caminho sem volta nas mãos do opressor. Então, Deus continue abençoando a sua vida e que Ele nos livre, nos livre de cairmos nas mãos dos opressores, porque Deus ainda está em silêncio e nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Fica com Deus, que Deus em Cristo abençoe sua vida. Você está no canal Galardoado Ensino, o ensino de presente para você.